E nós vamos ler 1 João, capítulo 5, verso de número 4 em diante. Quem achou pode dizer amém? Então olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Amém. Irmão, quem crê que o versículo 4 é uma verdade? Você crê que é uma verdade? Você crê que todo que é nascido de Deus vence o mundo? Mas você sabia que tem muitos que é nascido de Deus e não venceu o mundo ainda? O mundo é que tem vencido ele ou ela? Mas você sabia que essa pessoa não está... Sabe o que é isso, irmão? É quando nós não estamos vivenciando a palavra. É quando a palavra não se torna rema na minha vida. Porque a palavra, irmão, ela se divide em a palavra logos e rema. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não têm vivenciado, ela não tem sido revelação para a sua vida. Você lê um versículo como esse que diz, todo que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aqui? Então, irmão, a Bíblia está falando de outra pessoa não, a não ser de mim e você. Ela está revelando quem você é, para você entender quem é você. Para você entender que você não é um fracassado, que você não é um derrotado, que você não é um Zé Ninguém, que você não é aquela pessoa que sua mãe diz, esse menino é burro, essa menina é burra, não vai vencer nada na vida, nunca vai ter nada. Então, irmão, muitas vezes tem criança que de tanto ouvir isso, ela cresce com esse pensamento que tudo que faz é errado, é igual aquela criança que você bota o leite no copo e ela vem andando e mela a mão, derrama o leite, esse menino é tudo desastrado, meu Deus do céu. Então, pelo que acontece, a gente começa a falar isso, e as crianças vão crescendo, aí tem muitos que aceitam Jesus, e ainda, mesmo sendo uma nova criatura, mesmo tendo nascido de novo, mesmo se tornando um filho de Deus, uma filha de Deus, mas o maior problema, irmão, está aqui na sua mente. Por isso que você vai encontrar pessoas que aceitou Jesus, e quando ela cai num erro, ela vai dizer, pastor, porque eu nasci assim, é porque eu sou assim mesmo, é porque na mente dela, ela crê que é esse tipo de gente. É aí, irmão, que você precisa renovar a sua mente pela palavra de Deus. Porque senão, irmão, a palavra estaria errada. Mas a palavra é a verdade, então o que ela fala é uma verdade. Agora, irmão, tudo que vem do diabo é uma mentira. Então tem muitos filhos de Deus e filhas de Deus acreditando mais na mentira do que na verdade. Então, irmão, nós precisamos aprender a ficar com a verdade. Por isso que ele diz, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que a Bíblia está dizendo? Depois que você nasceu de novo, você nasceu para vencer. Então, irmão, você não nasceu para perder. Você não nasceu para ser um fracassado, você não nasceu para ser derrotado. Não, você nasceu para vencer. Vencer o quê? Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas eu não quero saber o tamanho do problema. Eu quero lhe dizer que você tem um Deus que é maior do que o seu problema. E que esse Deus disse, você nasceu para vencer. Então é isso que nós devemos ter na cabeça. Você vai encontrar na Bíblia pessoas que tinham os problemas maiores do que ele. Quer ver um exemplo? Moisés, quando saiu do Egito, o mar vermelho era maior do que ele. Ele tinha essa consciência. Mas aí ele foi conversar com Deus. A Bíblia diz que ele foi orar ao Senhor. E o Senhor diz, diga ao povo de macho, mas, olha, pega o cajado, fira as águas e o mar vai se abrir. Então o que foi que ele fez? Ele sabia que diante dele tinha um grande mar vermelho, mas ele teve um tempo que ele foi conversar com Deus que é maior do que aquele mar. E o Deus que falou para ele, diz, toque o cajado nas águas e o mar foi abrir. Agora eu pergunto, qual foi a pessoa que Moisés viu fazendo isso? Nunca, e ninguém. Ele nunca viu Moisés, nunca viu, desde quando ele nasceu. Nunca viu alguém estar diante do mar, tocar, pegar uma vara, tocar no mar e o mar se abriu. Ele nunca viu isso. Mas o que levou Moisés a fazer isso?
creu em Deus. Irmão, quando você crê em Deus, quem crê em Deus, irmão, crê na palavra de Deus. Se Deus disse a Moisés, Moisés, toque o mar, vai se abrir. Agora, irmão, preste bem atenção, o mais fácil sempre Deus deixou para nós. Porque, irmão, qual era mais fácil? Tocar a vara na água. O que era mais difícil? O mar se abrir. Mas Deus pediu a Moisés fazer o mais fácil. Moisés, pega o teu cajado, fere as águas e o mar vai se abrir. Então, qual era a parte de Moisés? Crer na palavra, pegar o cajado, tocar nas águas e o mar. Quem deveria abrir o mar? Deus. Então, irmão, quando eu creio na palavra, quando eu creio no Deus da sua palavra, quando eu creio na palavra que é a verdade, irmão, Deus é o primeiro a cumprir com sua palavra. Então, cabe a eu crer na palavra de Deus. A Bíblia vai falar de um homem chamado Josué, quer dizer. E Josué, quando assumiu a posição de Moisés, um dos maiores desafios dele foi encontrar os muros de Jericó. Os muros de Jericó era considerado uma cidade invencível. Isso simboliza, irmão, essa cidade simboliza problemas que você enfrenta na sua vida, que para o mundo diz assim, é invencível. Não tem como você vencer isso. Não tem como você vencer essa situação. Não tem como você vencer esse problema. Assim estava Josué diante das muralhas de Jericó, que era considerada uma cidade invencível. E o que é que o Senhor disse? Josué, dá 7 voltas sobre a cidade. E no último dia você vai dar 7 voltas seguidas. E depois você vai bradar, você vai falar. E as muralhas vão cair. Aí os tradicionais acham que Deus mandou fazer 7 dias de campanha. A campanha da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. E outra coisa, se você falhar um dia nessa campanha, você não vai ter sua vitória. Irmão, preste bem atenção, Josué está na antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. Irmão, filho de Deus não precisa fazer nenhuma campanha para conquistar sua vitória. Você não precisa lutar nenhuma luta para ser vencedor. Quem lutou no lugar de você foi o próprio Jesus. Mas o título, a vitória, Ele deu para nós. Então, irmão, você é mais do que vencedor. Quando eu tenho essa consciência de vencedor, eu nunca vou aceitar ser um derrotado. Nunca. Nunca, irmão, vou aceitar ser um derrotado. Por quê? Porque eu decidi ficar com a palavra. Aí, qual é o problema de muitos que nasceram de novo? No lugar de ficar com a palavra, acredita mais no que vê, mas não acredita no que crê. A maioria dos filhos de Deus crê em Deus, crê na sua palavra, mas quando estamos, irmão, diante dos problemas, parece que os problemas se tornam maior do que Deus. Não, irmão, os problemas podem ser maior do que você, mas maior do que Deus jamais. Ele pode ser maior do que você, mas ele não é maior do que Deus. E a Bíblia diz, o maior habita dentro de nós. Irmão, quando você diz assim, maior, aí você tem a consciência que ele é maior. E se o maior está dentro de você, então, irmão, todos os problemas que você está diante dele, não se preocupe, o maior está com você. Deus é maior do que qualquer enfermidade. Deus é maior do que qualquer circunstância. Deus é maior do que qualquer adversidade. O maior habita dentro de mim, está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmão, nós não estamos só. Deus está com você. Por isso, irmão, Davi é outro dos maiores exemplos. Davi deu de cara com Golias. Você vai ver que quando Davi chega, tem um Israel com medo, porque o homem era alto, forte, e aquele povo ficou com medo. Mas quando Davi chega, irmão, eu admiro quando você lê a Bíblia, e eu começo a viajar. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu imagino Davi olhando assim, vendo aquele homem desafiando, quem é vocês? Eu desafio o povo de Deus, vocês são o povo de Deus, venha para cá, eu desafio você, e o povo de Deus com medo. Mas quando Davi chega, irmão, Davi chega logo debochando, diz, quem é esse circunciso? Ou quer dizer, quem é esse que não tem aliança com Deus? Mas Davi era pequeno, irmãos. Davi não era um homem alto. Davi talvez era um nordestino, como algumas pessoas, 1,50 m, 1,60 m,
que é a característica dos nordestinos. Mas imagine só, Davi não teve medo do tamanho do Golias. Ele tinha consciência que Golias era maior do que ele. Ele tinha consciência que o Golias era mais forte do que ele. Ele tinha consciência que aquele Golias era um homem de batalha. Mas ele tinha consciência que ele tinha uma aliança com Deus. Irmão, quando você descobre que você tem uma aliança com Deus, qual é o propósito da aliança de Davi? Porque Davi sabia que era fraco, mas tinha feito uma aliança com Deus que é forte. Agora imagine só, se ele fez uma aliança com quem é o El Shaddai, a palavra El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso. Tem um hino que a gente canta, Kleber Luca, que diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu pergunto, existe alguém mais forte do que Deus? Agora eu pergunto, se Deus é por nós, Paulo diz isso em Romanos, capítulo 8, verso 31. Paulo diz, se Deus é por, quem será contra? Mas você sabe qual é o maior problema de eu não crer nessa palavra? É porque eu não vejo Deus. É porque eu não vejo o tamanho do meu Deus. Eu não vejo a força do meu Deus. Então, irmão, é por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela... Eu não vejo, mas creio. Eu creio que Ele é maior. Eu creio que Ele é mais forte. Eu creio que Ele é o Todo-Poderoso. Eu creio que o Todo-Poderoso está do meu lado. Eu creio que eu tenho uma aliança com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu creio que eu tenho uma aliança com aquele que é forte. Então, irmão, é aí que entra a fé, é o crer. Mas como é que você está vivendo? Você está vivendo como uma pessoa que está andando. Parece que nós, irmãos, estamos vivendo que é o fraco. Parece que é como eu sempre digo aqui. Estava até conversando com um colega meu, ele é de Campina Grande, minha esposa, minha filha conhece, que acho que eu já falei aqui, que eu botei o apelido dele de Guiné. Ele tem um hábito de dizer, estou fraco. E ele está pensando em vir morar em Natal, ele está em Campina Grande. Ele diz, pastor, eu estou me organizando para próximo ano, eu quero estar em Natal, quero mudar de vida. É um cara formado, um cara muito bom eletricista. Eu quero mudar, que a cidade aqui é pequena e Natal é maior. E sempre, irmão, eu botei o apelido dele de Guiné, porque uma certa vez ele foi para a praia e eu surfava nesse período. Levei a prancha para descer umas ondas e ele foi inventar de surfar. E quando ele subiu em cima da prancha, ele caiu. Quando ele caiu, ele pensou que o local que ele estava era fundo. Só que não era, era raso. E ele disse, eu vou morrer. Aí eu disse, rapaz, fica em pé, aqui é raso. Quando ele ficou em pé, aí ele disse, mas não é raso mesmo, pastor? Então, irmão, mas preste bem atenção qual é a moral da história. Que muitas vezes as circunstâncias vão enganar você. Porque ele pensou que era fundo, porque eu fiquei de joelho e a água ficou batendo nos meus ombros. Ele não sabia que eu estava de joelho. Quando ele caiu, na mente dele, por eu ser alto, ele pensou, meu Deus, se eu sou mais baixo que o pastor, eu vou morrer agora. Mas só que quando ele caiu, quando você cai de uma prancha, você não cai em pé, muitas vezes cai deitado. Aí quando ele caiu deitado, ele ficou querendo nadar, na mente dele, pensando que era fundo, mas o local era raso. Aí eu disse, fique em pé. Quando ele ficou em pé, aí a água bateu na cintura e disse, meu Deus do céu. Irmão, muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos em local que é raso e pensamos que é fundo. Nós estamos diante de um problema que é invencível, mas que é vencível. Nós estamos diante de uma adversidade pensando que não tem fim, mas, irmão, a única coisa que que não tem nem começo nem fim é Deus. Mas o resto, todas as coisas nessa vida, ela tem começo e tem fim. Um dia um problema começou, mas quando você crê, ele vai acabar. Por quê? Porque nós vivemos pela fé, crendo na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, eu admiro até minha filha conversando, e ela falando sobre o pastor Gerald. E da penúltima vez que ele esteve aqui, não sei se você se lembra,
ele falou que houve um período que ele pegou alguns versículos da Bíblia, escreveu num papel e colocou em seus sapatos. Ele disse que andava sobre as promessas de Deus. E ele dizia que cada vez que ele andava, ele acreditava que aquelas promessas iam se cumprir na sua vida. Então, irmão, nós precisamos ter essa convicção que a promessa de Deus, que a palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Por isso que esse versículo diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa. Então, irmão, não é o choro. Sabia que a maioria das pessoas, quando estão diante dos problemas, elas só sabem chorar? Elas choram de noite. Uns choram de noite para ninguém ver. Outros choram dentro do banheiro. Outros choram do lado da cama. Mas, irmão, chorar não vai mudar os problemas. Porque muitas vezes nós agimos como criança. Criança, quando quer alguma coisa, só sabe chorar. Eu digo para os meus netos. Quando eu saio com ele, e muitas vezes eu vou para o Alecrim e passo ali na Docilândia, a menina é um desespero grande. Eu não é passar perto da Docilândia, fecha os olhos, andando, 1, 2, 3, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, vai andando. Então, irmão, por quê? Porque quando eles vêem bagana, eles querem, vovô, eu quero isso, vovô, eu quero aquilo. E quando você não dá, irmão, é natural, coisa de criança, ela começar a chorar. É natural de criança, ela usa essa estratégia, se joga no chão, aí fica, eu quero. Aí para você não ver aquele mover, principalmente nesse período que as ruas estão cheias de gente, aí você, para não ver, diz, tá bom, eu vou comprar pipoca. Mas, irmão, isso não funciona com Deus. Irmão, Deus é o mesmo antes do choro e depois do choro. O choro não muda Deus. Sabe o que é que muda Deus? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, a fé faz Deus parar. Deus parou uma pessoa que falou uma promessa, e quando ele se aproximou de Deus, o Senhor disse, o que queres que eu te faça? E o Senhor disse, ele disse, Senhor, que eu torne a enxergar, a ver. Aí o Senhor disse, seja feito conforme a tua fé, do jeito que você crê, vai acontecer. Preste bem atenção, irmão, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Irmão, todos nós aqui temos fé. Todos aqui, você tem fé. Nunca diga assim, eu não tenho fé não. Eu não tenho aquela fé que o pastor... Não, irmão, todos nós temos fé. A fé, irmão, está em coisas simples na sua vida. Sentar numa cadeira dessa é um exemplo de fé. Porque você crê que essa cadeira suporta o seu peso. Isso é fé. Quando você vai sacar um dinheiro, vai tirar um extrato, você bota o cartão... Tem gente que está em dúvida, será que o dinheiro entrou, será que o dinheiro não entrou? Aí, como ela não tem Pix ainda, então ela bota o cartãozinho lá, digita a senha, pede para sair o saldo ou extrato, isso é ali papel e tinta. E o papel e tinta diz, você tem na conta R$500, R$1.000, R$12.000, e você crê, você não duvida. E quando você vê, você fica tão alegre, eita, agora eu vou sacar o dinheiro. Você não fica assim, será que o dinheiro está, será que... Não existe essa dúvida. Você crê que o dinheiro está lá, mas eu pergunto, você está vendo o dinheiro? Não, mas você crê que o dinheiro está lá. Isso é fé. Então, irmão, nós precisamos ter a convicção, e isso, irmão, nós precisamos embutir isso na palavra de Deus. Se a Bíblia diz, você tem que aprender a crer e começar a dizer, eu sou essa pessoa que nasceu para vencer a enfermidade, para vencer o problema, para vencer a dívida, para vencer as circunstâncias. Eu vou dar um exemplo pessoal meu de fé. Desde ontem que eu fui fazer hoje um exame de faixa preta, 4º dan. E esse exame demora em torno de 3 horas, irmão. Eu saí daqui de 9 horas e começou, olha só o horário, começou de meio-dia, não tinha nem almoçado ainda, e fiquei lá até 2 e pouco, sem comer. E eu fui fazer os movimentos que a gente chama de Quiron, depois ter que fazer uma luta com um outro caba lá, e depois descobri que o cara também era pastor. Depois que fazer outra luta, e fiz outra luta, ao todo foram umas 3 lutas para passar de exame. Mas antes de eu chegar lá, eu amanheci o dia e na minha mente, dizia a minha esposa, eu não estou afim de ir não.
Eu não estou afim de ir para esse negócio. Irmãos, sentimentos não é uma verdade. Presta atenção a isso. Sentimentos não é verdade. É apenas sentimentos. Aí o que aconteceu? De uma hora para outra, não, eu vou. Liguei para o presidente, eu vou fazer o exame, eu vou para aí. E eu fui, irmão. Mas os meus sentimentos falavam ao contrário. Mas eu dizia, eu vou. Porque muitas vezes, irmão, os sentimentos nossos, ele quer nos enganar, para você não viver pela fé. Os sentimentos se referem aos olhos, ao que você escuta. Muitas vezes você está escutando o povo dizendo, isso não está mais jeito, isso não tem solução, não tem, e você começa a ouvir só isso, e você começa a acreditar e dizer, é verdade mesmo, é assim como o pessoal diz, eu acho que vai ser assim. Então você começa a andar no que o povo diz. Os meus sentimentos diziam, não vá. Eu tomei uma posição, eu disse, eu vou. Eu disse assim, minha filha, eu vou, porque pode ser que eu não vá e depois me arrependa, porque eu não fui. Porque, irmão, quando você dá crédito aos sentimentos, aí você não faz algo e depois você se arrepende. Fica dentro de você, rapaz, era para ter ido, era para ter feito, era para ter realizado isso. Mas aí veio o sentimento e você desistiu. Então os sentimentos podem lhe enganar. A fé não, irmão. Porque a fé é uma convicção. A fé é uma certeza. A fé está baseada na palavra. E a palavra é a verdade. Então quando você está baseado na verdade, não decreto a mentira, decreto a verdade. O que o diabo fala é mentira, mas o que Deus fala é verdade. Aí o que aconteceu? Aí eu fiz o exame, tive que correr mais cedo, porque eu vim arrumar a igreja. Aí eu disse, eu vou embora, não posso ficar para o resultado, porque eu tenho que arrumar a igreja. Não, pastor, pode ir. E quando eu cheguei aqui, irmão, comecei a arrumar a igreja, e olhando no grupo direto lá, para ver se saiu o resultado. Aí, como eu não estava lá, botaram os vídeos. Fulano de tal foi aprovado, fulano de tal foi aprovado, fulano de tal foi aprovado. Aí a minha mente dizia, será que tu foi reprovado? Será que tu foi reprovado? Será que você não foi aprovado? Aí eu liguei para uma pessoa, aí olha só, como os sentimentos, irmão, é interessante, um colega meu brincando, e eu disse, e aí rapaz, me falaram alguma coisa sobre o meu? Rapaz, não falaram nada de mal não, mas também não falaram nada de bem até agora. Aí eu disse, meu Deus. Aí depois ele mandou outro áudio, não, nem deu tudo errado, nem deu tudo certo. Eu digo, pronto, e agora? Aí depois ele disse, não pastor, eu estou brincando, você foi aprovado. Então irmão, mas as palavras, ela tem poder. Eu quero dizer a você que há poder em palavras, tanto para o bem como para o mal. As palavras elas ferem. Já imaginou uma pessoa casada e começa a dizer à sua esposa, essa mulher não sabe fazer uma comida boa, essa comida está... Irmão, essas palavras ferem. Você tem que ter cuidado, porque a palavra tanto pode edificar como pode destruir. A Bíblia diz que não saia nenhuma palavra torpe. A palavra torpe quer dizer, não saia da sua boca nenhuma palavra inútil, a não ser que seja para edificar, para exortar, para consolar. Irmão, se você quer falar negativo, não fale, fique calado. Quer ver um exemplo na Bíblia? João Batista. O pai de João Batista era um sacerdote, Zacarias. Estava no turno lá dentro do templo. E quando ele estava lá, o anjo apareceu e disse, Zacarias, você vai ser pai. Zacarias, como minha esposa é estéril, você vai ser pai. O nome do menino será João Batista. E ele não creu. Quando ele não creu, sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo. Ficou mudo. Aí ele saiu, terminou o turno dele, ele sai do templo. E ele querendo falar, ele só falava, e o pessoal... E ele ficou sem falar. Sabe por quê? Ele não creu na palavra de Deus. A mulher dele engravidou. Quando o menino estava para nascer, o menino nasceu. Aí disseram, mulher, como é que vai ser o nome do menino? Pergunta ao pai dele. Chegaram, quando perguntou a Zacarias, ele escreveu numa tábua, João Batista. Quando ele escreveu numa tábua, e a esposa dele, o nome dele vai ser João Batista. É sim. Zacarias voltou a falar. Agora, preste atenção. A moral que a Bíblia está nos ensinando aí. O que a Bíblia está me ensinando nisso? Que quando você não crê, é melhor você ficar calado, para não invalidar a palavra de Deus. Por isso que ele ficou calado. Porque, irmão, a Bíblia diz, eu criei, por isso eu...
Mas se você crê que não vai dar certo, você só vai dizer, não vai dar certo, não vai prosperar, não tem solução, não tem jeito para a minha vida, não tem jeito para o meu esposo, não tem jeito para isso. Não, irmão, tire isso da sua mente. Você é um vencedor, você nasceu para vencer. Na mente de Deus, na palavra de Deus, já deu certo, porque eu criei, por isso eu falei. Há poder, irmão, em suas palavras. Em Provérbios, capítulo 6, verso de número 2. Provérbios, capítulo 6, verso 2. Livro de Provérbios. Se você encontrar Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Capítulo 6, verso de número 2. Olha só o que um dos homens sábios diz. Estás enredado com o que diz os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Preste bem atenção. Estás preso com as palavras que saem de qual boca? Da sua boca. A versão NVI, ela diz assim, Provérbios 6, verso 2. E caiu na armadilha das palavras, que você mesmo disse, estás prisioneiro do que falou. Irmão, prisioneiro, aonde é que nós estamos prisioneiros? Na mente. Irmão, o campo do inimigo é a sua mente. E você pensa que é um pensamento seu. Você tem que entender que pensamentos ao contrário da palavra não provém de Deus. Por isso a necessidade de renovar a mente pela palavra. Quando eu entendo quem eu sou, irmão, quando eu leio a Bíblia, é como eu olhasse para ela e eu me visse nela. É isso que nós não conseguimos ainda. Porque nós vivemos mais no natural do que no sobrenatural. Irmão, a fé é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Fez você sobrenatural para viver uma fé sobrenatural. Então nós somos, irmãos, sobrenaturais. Por isso que a Bíblia diz, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo diz. Qual é a palavra que você está dizendo? Não posso, não tem jeito, não vai prosperar. Eu continuo doente, essa enfermidade nunca vai sumir da minha vida. Parece que tem gente que diz assim, o médico disse que eu vou tomar essa medicação para o resto da minha vida. Se você crê assim, vai ser assim. Então, irmão, você tem que entender que as palavras tornam você um prisioneiro. Você tem que aprender a ser liberto pela palavra. A pessoa que você já é uma pessoa liberta. Só que a sua mente, irmão, está escravizada. A sua mente está escravizada, irmão. Eu sempre digo isso, parece que nós fomos programados para só acreditar em coisas negativas. Parece que a gente nunca crê que o melhor pode acontecer. Parece que a gente nunca crê que alguém pode dar uma boa oferta a você. Pronto, eu vou aproveitar esse meu exame. Esse meu exame ele é um pouco caro. E quando o presidente da federação disse, Valdo, você vai fazer um exame, aí na minha mente veio assim, eu não tenho dinheiro. Na minha mente. Aí eu disse, novinho, Deus proverá, Deus proverá. Isso faltava 15 dias, irmão. Há 15 dias atrás ele me convidou. Aí eu disse, Deus proverá. Aí um rapaz, que antes eu pegava a internet com ele, mas aqui, rapaz, você por aqui, eu não sabia que você tem na Karatê. Eu digo, eu também faço parte da federação. E aí, como é que tá? Fui convidado agora para fazer o exame aí. E aí, vai dar certo? Eu digo, eu creio que Deus vai usar alguém para pagar a mensalidade, para pagar meu exame, eu vou fazer. E ele disse, pronto, essa pessoa sou eu. Eu digo, o quê? Aí, olha só, ele disse, olha, quando for o dia, me avise. Quando foi na quarta-feira, ele disse, e aí, estamos de pé. Falei com ele, não, ó, quinta-feira. Aí quando chegou a quinta-feira, eu disse, e aí? Ele disse, Deus proverá. Aí como é que fica a sua mente? Vai dar certo não. Vai dar certo não.
Ele disse que é na quinta, já liguei na quinta. Aí olha só, a sua mente trabalhando. Já está encerrando, está chegando a noite e nada aconteceu. Aí chegou a sexta, aí você está o quê? Desanimado. Está vendo? Eu sou essa pessoa mesmo. Eu sou um fracassado. Eu sou um derrotado. Acaba disse que ia fazer e não fez. Mas, irmão, quando foi na sexta, ele manda o Pix. Manda a chave Pix. Quando eu mandei o dinheiro, puf, na conta. Tudo é possível ao que crê. Então, irmão, no natural eu não tinha dinheiro. Um cara de colega meu lá estava lá, e aí? Rapaz, eu vou passar no cartão. Rapaz, eu vou conversar lá para parcelar. E o pessoal dizia, e o teu? Eu digo, o meu já está pago. Ele disse, tu já pagou? Eu disse, não, porque eu creio que o dinheiro está vindo. Irmão, quando você crê, você não espera acontecer, você já conta como quem já aconteceu, porque a fé já conta a vitória no meio da adversidade, a fé já dança no meio dos problemas, a fé, quer ver um exemplo bíblico? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles jogaram ele dentro da fornalha, sabe o que foi que eles fizeram? Eu pergunto, quem morreu queimado daqueles 3 homens? Nenhum. Você sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Se passares sobre as águas não te afogarás. Se passarem pelo fogo, o fogo não te queimará. Irmão, e se cumpriu literalmente na vida deles. Eles creram num Deus de uma tal maneira que o rei daquele tempo disse, olha, se você não adorar a minha imagem de escultura, eu vou jogar você na fornalha de fogo. Irmão, aqueles 3 homens deram mais crédito a Deus do que o fogo que ele estava vendo. Todos estavam vendo aquela fornalha de fogo. E tocaram a trombeta, a harpa, saltério. E eles continuaram de pé. Todo mundo se prostrou, menos eles 3. Aí ele diz, aumente o fogo 7 vezes mais. Toque de novo. E tocaram, irmãos, eles continuaram de pé. Joga dentro do fogo. Irmão, quando você crê na palavra, Deus vai te livrar. Seja o problema qual for, seja qual a doença qual for, seja a situação qual for. Se você crê em Deus, Deus é aquele irmão que nos livra do meio do fogo. Porque olha só, quando Nabucodonosor olha para dentro do fogo, ele diz, eu não lancei 3, porque eu estou vendo 4. Porque o 4º homem era Jesus. O 4º homem está comigo, está com você. Por isso que Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez com a fornalha de fogo que você está hoje, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma dívida, talvez, eu não sei qual o problema que você está. A fornalha de fogo, irmão, simboliza as circunstâncias, simboliza os problemas. Então é no meio da fornalha que Deus é aquele que te livra para que a fornalha não te queime. Agora você tem que fazer a sua parte. Qual foi a parte daqueles 3 homens? Crer na palavra de Deus. Então, irmão, eu e você precisamos crer na palavra de Deus. Porque, irmão, o que gera fé no seu coração é a palavra. Mas quantas pessoas, irmãos, não escutam a palavra? Eu estava conversando com algumas pessoas lá e eu estava até conversando com minha esposa. Eu disse, olha, como as coisas são interessantes. Eu nem queria ir. Quando cheguei lá, encontrei 4 pastores. E cada um, rapaz, eu queria lhe conhecer. Rapaz. O pessoal estava falando tão bem de você. O pastor Evaldo para lá, pastor Evaldo para cá. E os pastores diziam, rapaz, eu preciso conhecer esse pastor. Porque tem 4 pastores aqui nessa federação e só se fala de um. Esse homem deve ter alguma coisa diferente. Aí quando eu chego, os caras dizem, aquele negão ali, aquele é o pastor Evaldo. Aí os caras, pastor, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. E aí, rapaz, me explica aí qual o mistério. Que mistério? Porque para mim o mistério já foi revelado. Não, rapaz, porque todo mundo fala de você, é do presidente, eles mas é de bem ou é de mal? Rapaz, é de bem. Os caras dizem que você é uma bênção, os caras dizem que você é aquilo. Eu disse, irmão, sabe o que é isso? É o que você tem plantado.
Quando você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Então você tem que fazer a diferença. Então quando você planta o bem, você colhe o bem. Mas se você plantar o mal, você colhe o mal. A palavra de Deus, irmão, é como a semente plantada. E essa semente, irmão, eu e você temos ela. E quando nós plantamos essa semente, ela vai brotar, ela vai dar fruto, ela vai crescer. Mas para ela crescer, você tem que semear ela. Aonde? No seu coração. E o salmista diz: guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmão, quando nós plantamos a palavra de Deus dentro de nós, não se preocupe, ela por si próprio, ela vai crescer, vai brotar e vai dar fruto. Agora, cabe a você crer. Pensa um homem, irmão, de fé, é o povo do interior. Pensa um homem que no meio do sol queimando, estão lá arando a terra, lançando as sementes e crendo que a chuva vai vir. E o que eles plantou, eles vão colher. Agora, irmão, como é que tem gente, sabia que não tem como colher se você não planta? Se eu não planto, eu não colho. Agora, como é que se planta a palavra da fé? Crendo com o coração e confessando com a boca. Se eu começo a dizer, eu sou abençoado, eu sou curado, irmão, aprenda a confessar quem você é. Comece a dizer, eu sou abençoado, eu sou curado, eu nasci para vencer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nenhuma arma forjada contra mim, contra você, prosperará. Então, irmão, quando eu creio na palavra, eu confesso a palavra. Mas o que é que você anda confessando? O que é que você anda falando? Você sabia que teve pessoas na Bíblia que ela confessou coisas negativas, o que ela confessou ela colheu? Mas a Bíblia diz que teve pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, que ela confessou cura e recebeu cura. Ela diz, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Olha o que ela diz, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela creu e falou. Você sabia que a coisa mais importante do mundo é a salvação? E a salvação, nós sabemos como é que nós temos ela? Crendo com o coração e confessando com a boca. É assim que você é salvo. Você é salvo, olha só como é. Romanos capítulo 10, versículo número 8. Romanos capítulo número 10, verso 8. Olha só o que diz. Porque diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. Então ela tem que estar no coração para sair pela boca. Esta é a palavra presta atenção, não é da dúvida, não é da incredulidade, não é do talvez, é a palavra da fé. Então dentro de você tem que ter uma palavra de convicção, uma palavra de certeza, não é uma palavra de como um chavão, eu creio que eu sou curado. Aí estou sentindo aqui, não estou curado mais não, porque eu estou sentindo. Isso não é a palavra da fé. Eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. Pelo que eu sinto, olha só, eu estava com a distensão na coxa, e eu cheguei para o presidente, rapaz, eu estou com a distensão aqui na coxa, mas vou fazer o exame, porque eu creio que vai dar certo. Aí ele disse, homem, tenha cuidado, não levanta a perna. Eu disse, epa, eu creio, se preocupe não. Aí começou os movimentos com os braços, agora é com as pernas. Aí ele me avaliando lá, e ele, baixa um pouquinho, para não... E eu chutando ele, cuidado. Irmão, quando você começa a acreditar nos problemas, você deixa de acreditar na palavra. Quando você acredita na palavra, os problemas vão embora. Então, irmão, cabe cada um de nós aprender a crer na palavra. Quando nós cremos na palavra, irmão, por isso que ela diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Olha só como é que a pessoa é salva. A saber, se com tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração que? Crer. Não é com a mente, irmão. Presta atenção.
Não é com a mente que você crê, é com o coração. Por quê? Qual a diferença da mente para o coração? Porque a nossa mente, irmão, imagina 1001 coisa, mas o que está no nosso coração é o que sai pela boca. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o que está dentro de você. O que você fala é o que está dentro de você. Quando você está com ódio de alguém, você fala. Quando você está com raiva de alguém, você fala. Quando você está revoltado com algo, você fala. Quando você tem ódio de algo, você fala. Porque existe um ódio dentro de você. Mas se tem a palavra dentro de você, aí você vai falar a palavra, confessar a palavra, declarar a palavra, crer na palavra, confessar a palavra. Aí você vai dizer: eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, e eu posso o que a palavra diz que eu posso. Então, crer com o coração é crer de dentro. É igual falar que ama. Uma certa vez eu dando aula sobre fé, e um aluno sempre fazia a pergunta. E ele disse: pastor, como é que eu creio que eu estou confessando com o coração? Como é que eu vou discernir se eu não estou só falando com a boca? Como é que eu vou saber que saiu do coração? Aí eu disse: você é casado, namora? Ele disse: não, sou casado. Aí eu disse: quando você está assim, tem um amor pela sua esposa, e você diz assim: eu amo, teve um momento que saiu daqui de dentro, mas teve um momento que só saiu da boca para fora, não foi isso? É verdade. Assim é a fé. Então, irmão, eu não posso só sair da boca para fora, tem que vir lá de dentro de você. Sai de dentro de você porque é uma convicção. Quando sai de dentro de você é uma certeza. Tem coisas que você fala, irmão, é só da boca para fora. De vez em quando você está brincando, esse menino não sei o que, esse menino não sei o que. Você está brincando, está saindo da boca para fora. Mas a verdadeira fé, ela sai do coração. É de dentro que você crê. Você tem que crer por dentro de você, não sair só apenas da boca. Por isso que a palavra não está só na boca, ela tem que sair do coração. A boca fala do que está cheio. Então primeiro se encha da palavra. Para eu estar cheio, primeiro eu tenho que me encher. Quando eu estou cheio da palavra, rapaz, é igual uma pessoa que assiste um filme. Quando ela está cheia de filme, ela vai contar o filme todinho para você. Aí muitas vezes você está assistindo um filme, ela diz assim: mas vai acontecer isso agora. Aí você: peraí, eu quero assistir. Aí como ela já assistiu, ou ele já assistiu, agora vai acontecer aquilo. Eu disse: de novo? Mas por que está falando? Porque está cheio de filme. Quando a pessoa está cheia de novela, presta atenção, agora vai chorar. Agora vai chegar aquela pessoa. Porque você está cheio de novela, já conhece a novela. Mas irmão, tire a novela, tire o filme, se encha da palavra. Aí quando os problemas vier, aí você vai dizer: a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. Eu conheço a história da mulher do fluxo de sangue, que ela creu com o coração, confessou com a boca, e ela foi curada. Assim será na minha vida e na sua vida. Por isso, irmão, que ele diz: com o coração se crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora versículo 10. Visto que com o coração se crê. Você prestou atenção que é a segunda vez que Paulo fala sobre o coração? É igual Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te nu, e não duvidar no seu... Olha aí onde você não pode duvidar, é no coração. O coração que a Bíblia fala não é o seu coração que está bombardeando sangue. Esse coração ele não é nem incrédulo, ela nem crê. Mas o coração fala de você, o homem espiritual. Você é um homem espiritual. Todos dentro de nós somos um espírito. Então quando crê com o coração, é o seu homem espiritual que tem que crer. É o homem espiritual crê, e o homem exterior fala. O homem espiritual crê na palavra, e com a boca você fala. Por isso que diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Então como é que a pessoa salva? Ela crê com o coração e confessa com a boca:
eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. É assim que a pessoa é salva. E como é que a pessoa é curada? Eu aceito a cura que Jesus conquistou para mim há 2000 anos atrás. Eu tomo posse e eu creio que eu sou curado, sarado. Em nome de Jesus, você é essa pessoa. Agora, você sabia que as pessoas que têm vergonha, existe a timidez. Os tímidos, porque tem pessoas que são tímidas até para falar. Tem pessoas que estão na igreja, como ela não tem um chamado de púlpito, ou para falar com o microfone desse, se botar a pessoa que tem vergonha aqui, ela vai ficar calada, ela vai ficar olhando para você, ela vai tremer na base, você não vai ver, mas as pernas embaixo, ela vai estar tremendo. Ela vai querer falar e a língua parece ficar pesada. A mente dela até está falando, e ela quer falar e não sai o som. Sabe por quê? Não tem um chamado para púlpito. Mas tem pessoas que quando se senta com outra, ela conversa, ela fala, ela diz, rapaz, estive na igreja, a igreja é uma bênção. Mas se ela falar as mesmas coisas que ela falar sozinho, se você dá o microfone, aí ela olha assim para um, para o outro. As palavras não saem. As palavras não saem. Ele fica travada ou ela fica travada. Mas quando está sozinho, sem microfone, sentado numa cadeira, com outras pessoas, ela começa a falar e não para mais não. Pode deixar falando que ela fala, que é uma vontade. Rapaz, é uma benção. Rapaz, a palavra é uma benção. Rapaz, eu estou gostando dali. Mas se você chamasse ela, lhe dá o microfone para dizer as mesmas coisas, não sai. E não o que eu quero dizer com isso. Tem pessoas que têm um chamado para púlpito, mas tem pessoas que não têm um chamado para o púlpito. Mas essas pessoas, ela vai continuar sendo uma benção. Ela vai impactar a vida através da sua vida, através da sua mudança, através de falando com outras pessoas, dizendo, rapaz, aquela igreja é uma bênção, depois que eu fui para ali, a minha vida mudou. Aí quando você vê que não é aquela pessoa que não pega no púlpito, que não está aqui pregando, chega com outra pessoa, como foi que ela conquistou? Com sua vida, mas ela teve que falar, ela talvez não precisou do microfone para falar, porque em casa não tem microfone, em casa não tem um púlpito, mas a maioria das vezes em casa tem um problema, tem uma circunstância, tem uma adversidade, mas você tem uma boca e você começa a dizer, em nome de Jesus, eu creio que essa história vai mudar, em nome de Jesus, eu creio que essa situação vai mudar, porque eu creio na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, eu quero encerrar com esse versículo. Capítulo 9. Marcos 9, 23. Acho que está escrito aqui em cima. É isso mesmo. Sabe para quem, irmão, Jesus falou isso? Para um homem incrédulo. Você sabia? Você sabia que Jesus falou isso para um homem que era incrédulo? Eu vou lhe mostrar que Jesus falou isso para um homem incrédulo. Um homem que tinha um problema, mas ele era incrédulo. E ele precisou de Jesus para que a sua vida mudasse. Olha só. Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível ao que? Agora, olha o que diz o verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha o quê? Na versão atualizada diz, na minha falta de fé. Quem é que vai me ajudar na falta de fé? Aqui era Jesus, mas Jesus não está no nosso meio. Hoje é a palavra. É a palavra de Deus que vai gerar fé no seu coração para você vencer. Por isso que ele diz, Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. O filho desse homem, ele tinha uma doença chamada epilepsia. Aquela pessoa que cai
espuma e fica se batendo. E os discípulos foram expulsar o demônio desse jovem e não conseguiram. Jesus, quando chega, o pai do menino falou isso. Volta aí para o verso 23. Porque o pai do menino disse: Senhor, se o Senhor pode, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha só o que ele diz: se o Senhor pode. Irmão, a questão não é se ele pode, a questão é: você crê? A questão não é se ele pode. Por isso que Jesus disse no verso 23. Jesus disse: se tu podes crer. Ele diz: ei, rapaz, tudo é possível ao que? Então tira a palavra tudo e bota o seu problema. Tudo é possível ao que crê na cura. Tudo é possível ao que crê na prosperidade. Tudo é possível ao que crê no seu casamento. Tudo é possível ao que crê na sua saúde. Tudo é possível ao que crê no seu lar, na sua família. Tudo é possível ao que crê. Quem crê aqui? Você é essa pessoa, irmão. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa que crê. Então, não, irmão, não decreto a dúvida, a incredulidade, irmão. Continue crendo. Continue crendo. Irmãos, quem crê é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que não desiste. Por isso que eu decidi ler 1 João, capítulo 5, verso 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa. Então creia que você vai contar brados de vitória, você vai pular de vitória, você vai contar vitória todos os dias na sua vida, em nome de Jesus. Amém.